Boa noite a todos, boa noite vocês que estão chegando. Giovana, Alexandre, bem-vindos. Nós estamos numa série de lives sobre Salmo, sobre os livros de Salmos, né? Ou o livro dos Salmos. Nós estamos todos os dias falando do Salmo do dia. Ontem falamos do Salmo de número 5, foi dia 5, hoje Simon, meu amigo, está me devendo um telefonema. Bem-vindo. Hoje nós vamos falar do Salmo de número 6, dia 6, vamos falar do Salmo de número 6. Glaucia, minha vida. Salmo de número 6. E existe uma chave no Salmo de número 6 que é imprescindível na vida de empreendedores, na vida de quem tem fé e na vida de quem quer desenvolver a sua vida pessoal, quem quer trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, palavra da moda, mas que realmente é necessário, né? Falar de inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, falar de mindset, isso é importante, você saber moldar a sua mentalidade, você saber pensar certo, tá? E no Salmo de número 6 tem um versículo, que é o versículo de número 5, que diz assim: pois no mundo dos mortos não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. O Salmo de número 6 é um salmo que Davi expressa um clamor a Deus, um clamor ao Senhor, um grito de desespero. É um texto que remete a pedido de socorro. Dá a entender, inclusive, que Davi está doente nesse período, porque ele pede para ser curado. No versículo 2, ele pede saúde, porque o corpo dele está abatido. E ele desenvolve todo o texto falando sobre o pedido dele a Deus. Pedido de socorro, pedido desesperado, o clamor dele a Deus. E chegando no versículo 5, Davi fala como que barganhando com Deus, negociando com Deus, lembrando a Deus de que se ele morrer, no mundo dos mortos não há louvor nenhum, no mundo dos mortos ninguém é lembrado, no mundo dos mortos Deus não seria lembrado nem seria louvado. E eu espero que 2021 para você esteja terminando de uma forma maravilhosa, incrível. Renê, meu amigo, bem-vindo, saudade de você. Como é que tá aí no sul? Aqui começou a esquentar. Sucesso. E no mundo dos mortos não há louvor, não há atividade, não há função, só há consequência. Sejam elas boas ou ruins, seja ela boa ou ruim, tá? Mas eu quero me ater aqui no versículo de número 5, como eu disse, e quero falar com você que é empreendedor, ou você que quer desenvolver a sua vida pessoal, você que quer, em 2022, ter uma história incrível para ser contada, quer ter uma vida melhor do que 2021, e existem chaves para isso, tá? Existem princípios. Ontem eu disse que a Bíblia é feita de princípios e promessas. E princípios são fórmulas, princípios são bases, princípios são regras que, se você seguir, você vai ter uma vida muito mais produtiva, abençoada, pungente, viva, vivificada, uma vida que vai sempre melhorando, tá? Perfeita nunca será, mas uma vida apaziguada é bem possível, uma vida saudável é possível, uma vida com relações saudáveis é possível, inclusive relação com Deus, relação com seus familiares, relação com as situações da vida. Tem gente que não lida bem com as situações da vida, e tem gente que recebe notícias ruins, tem um primeiro impacto e depois aprende a lidar com aquilo. Isso é ter uma vida saudável, você aprender a assimilar, você aprender a fazer algo novo com o que a vida te deu no presente. Então, aprenda mais sobre isso, veja os outros vídeos que eu gravei desde o dia 1º de novembro, que faltava 60 dias para terminar o ano. Agora está no dia 6.
Está faltando menos de 60 dias para terminar o ano. E eu espero que essas chaves possam contribuir para a sua vida em 2022 ou ainda em 2021, né? Quem sabe ainda em 2021 você consegue salvar, resgatar, você consegue reconstruir, você consegue mudar coisas que precisam ser mudadas, colocar no lugar coisas que precisam ser colocadas. Mas o versículo 5, ele me traz algumas reflexões, alguns pensamentos e algumas chaves muito importantes nessas 3 áreas que eu falo diariamente: empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e espiritualidade, fé. Salmo é um livro de sabedoria, Salmo não é um livro só para crente. Salmo é um livro de chaves, de princípios. Salmo é um livro de inteligência, Salmo é um livro de coordenadas. Então isso serve para você sim, serve para você independente da sua religião, serve para você independente da sua denominação, serve para você independente do seu momento de vida. Se você é muito jovem, você vai poder errar menos durante a vida e acertar mais. Se você já se acha velho, você tem tempo sim, enquanto está respirando, há tempo de consertar e fazer muita coisa ainda. Mas vamos ao texto, vamos ao versículo, vamos a Salmo capítulo 6, versículo de número 5. Repito, pois no mundo dos mortos não és lembrado e lá ninguém pode te louvar. Em primeiro lugar, falando de desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal. Você precisa entender que a vida ela não faz sentido se ela não tiver um propósito. A vida não faz sentido se ela não tiver um motivo, se ela não tiver um objetivo, um alvo. Ela não faz sentido, tá? Mesmo que você não saiba hoje qual é o propósito, qual é o alvo, qual é a missão, qual é o chamado, é imprescindível que você entenda que existe um e caminhe em direção a isso. Rafael, eu não sei qual é o meu propósito, não sei qual é o meu chamado, queria muito ter um bem maior pelo qual lutar. Não descobriu? Continue caminhando. Não sabe ainda? Continue andando. O que é continuar andando? Continue pesquisando, continue procurando, continue buscando. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, acha. E isso se aplica também na sua busca por propósitos, na sua busca por um bem maior. Você pode ter um chamado, uma vocação para ser um baita empreendedor. Você pode ter uma vocação para ser alguém da vida pública, da vida militar. Você pode ter um chamado para ter uma vida na área social, na área de auxílio, de suporte a pessoas. Você pode ter uma chamada na área cristã, em um dos ministérios cristãos, como pastor, como líder, como missionário. Você pode ter um chamado na área de música, ser um músico, enfim. Você pode ter uma vocação para uma área e você ainda não descobriu. Mas a questão é que se você não fizer isso aqui, lá no mundo dos mortos não vai ter mais o que fazer. E viver por viver, e viver sem propósitos é uma vida muito sem sentido. Já dizia o gato da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, descubra qual é o seu propósito, o seu chamado e viva esse propósito. Construa ele todos os dias da sua vida. Para você ter um senso de urgência, um senso de escassez, o ano tem 52 semanas. A taxa de mortalidade está aumentando, ou melhor, o prazo, né, a idade em que se morre está aumentando, está sendo esticado, então a gente consegue chegar hoje a 80, 90 anos facilmente. Então vamos ver uma boa hipótese, você partir dessa vida com seus 100 anos de idade, 90 anos de idade, para ser mais realista, 90 anos de idade. É só você pegar a idade que você tem, pegar 90, subtrair a idade que você tem e multiplicar esses anos que faltam por 52. Essa é a quantidade de semanas que você tem na vida para construir alguma coisa. Digamos que em cada semana você consiga criar algo, cada semana você consiga dar um passo, cada semana você consiga
fazer algo em prol do seu propósito. Por exemplo, digamos que o seu propósito você já descobriu, você tem vocação, chamado para ser um médico. Você tem essa quantidade de semanas para se preparar para isso. Estudar, entrar na faculdade, fazer residência, especialização e depois começar a trabalhar. Você que tem um chamado dentro da igreja, um chamado dentro do ambiente cristão, você que tem um chamado dentro de um dos ministérios cristãos, como pastor, como uma pastora, como um líder, você tem essa quantidade de semanas para construir isso. Pega 90, número 90, divide subtrai a sua idade, pega esse número que vai sobrar e multiplica por 52. É a quantidade de semanas que você tem para construir alguma coisa na sua vida. E como disse Davi, no mundo dos mortos não és lembrado. Lá ninguém pode te louvar. Lá ninguém pode fazer nada, na verdade. Então o que você tem que fazer tem que ser feito aqui. Isso é uma mentalidade que você tem que adquirir. Um mindset que tem que ser realizado, construído, estabelecido. Você precisa fazer o que tem que ser feito agora, porque depois não vai dar certo. Depois não tem como fazer mais nada. Então faça agora. Falando para empreendedores, como esse versículo se aplica? Presta muita atenção nisso que é bem interessante. Simon, se você está aí comigo ainda, essa é boa, essa é legal. Prepara essa, guarda essa para você também. Uma vez perguntaram para uma pessoa qual é o local da cidade que tem as maiores ideias, que tem a maior riqueza. Uns falaram que era no banco, onde tem valores. Outros disseram que era na faculdade, onde tem ideias. Outros disseram que era no fórum, onde se discute questões. Outros falaram que era na biblioteca, onde tem mais conhecimento, onde tem livros. Enfim, a pessoa que perguntou disse, nada disso. Todas as opções anteriores estão erradas. O local mais rico e mais criativo, onde tem mais projetos de uma cidade, é o cemitério. É lá que estão muitos projetos que nunca foram concluídos. Lá tem milhões e milhões e milhões de dólares que nunca foram recebidos, gerados. Lá é que tem pastores que não chegaram a ser pastores, empresários que não chegaram a ser empresários, médicos que não acreditavam que podiam ser médicos. Está tudo no cemitério. Tudo está lá. Sonhos que morreram porque não foram vividos, não foram aplicados. Então, para o empreendedor, eu quero dizer uma palavra similar ao que eu falei para quem quer se desenvolver pessoalmente. A palavra é faça. Haja. Como diz um grande coach aí no Brasil, tem poder quem age. Então, haja. Você tem uma ideia, tem um projeto, tem um sonho, faça acontecer. Sem desculpas, sem objeções e sem retardamento. Faça. Se precisar trabalhar durante o dia no seu emprego para manter sua família e à noite trabalhar 2, 3 horas apenas no seu sonho, você já vai estar ganhando muita coisa. Se você precisar trabalhar durante a semana, estudar à noite, pega um período do fim de semana e construa, e crie, e faça acontecer. Mas faça, porque o seu projeto empreendedor pode contribuir para a sociedade. E um projeto empreendedor de verdade é aquele que soluciona problemas. Empreendedor é aquele que percebe um problema, cria uma solução e aplica essa solução. E isso traz benefícios para a sociedade, benefícios para pessoas, para o bairro, para o país, quem sabe até para o mundo. Essa semana nós tivemos a notícia de que Elon Musk, o dono, o CEO, criador da Tesla, criador da SpaceX, criador do PayPal, que já vendeu há muito tempo, criador de muitas soluções tecnológicas, ele se tornou o primeiro homem com 300 bilhões de dólares no planeta. O único que tem essa marca. 300 bilhões de dólares no planeta. Por que isso? Porque ele foi sortudo? Porque ele foi explorador de pessoas? Porque ele inventou a pólvora? Não.
apenas porque ele percebeu que no futuro vai ser necessário algo e que ele já está construindo hoje. E está construindo de forma brilhante, inclusive. Desde carros elétricos, não aqueles carros elétricos feios, esquisitos, parecendo caixa de sabão Omo com rodas, mas carros que atraem pessoas, que dá prazer de andar. Ele pegou a sacada da atração, criou carros rápidos, bonitos, luxuosos, confortáveis, interessantes, porque o futuro vai ser feito disso. Então, não adianta eu criar um carro elétrico feio, estranho, esquisito, com cara de carrinho, que ninguém vai querer usar. Isso não contribui para o planeta. A inteligência dele fez pensar diferente. Eu tenho que fazer com que as pessoas queiram andar com esse carro, para poder ir higienizando o planeta, simples assim. E ele atingiu essa marca de 300 bilhões porque a Hertz, uma mega locadora de veículos, encomendou a ele 100 mil veículos elétricos. 100 mil. Isso fez ele saltar da posição de um cara que tinha mais de 100 bilhões para um cara que tem mais de 300 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia, isso é mais de 1,5 trilhão de reais. 1,5 trilhão de reais. Então ele fez. Se ele morrer, ou quando ele morrer, não daria para fazer mais nada. Se ele pensasse, não é para mim, eu não consigo, não ia fazer nada. E ele não começou rico, ele não começou desse jeito. Ele começou num quartinho desenvolvendo softwares, como muitos dos gênios de tecnologia. Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates, todos começaram do mesmo jeito. Num quartinho, numa garagem, no escritório com uma caixinha empilhada para fazer uma mesa, e foi assim que ele começou. Eles começaram. Então, assim, para você que é empreendedor, no mundo dos mortos não dá para fazer nada, irmão. E se você ficar empurrando com a barriga, depois chega os 30, os 40, os 50, os 60, os 70, os 80, os 90, e aí talvez seja tarde demais. Talvez, porque ainda é possível, mas pode ser tarde demais. Então faça agora, com inteligência, com análise de riscos, sem descobrir os pontos necessários da sua vida atual, mas faça, dá um jeito de fazer. Dá um jeito de construir, porque a sua ideia pode salvar pessoas, pode salvar histórias, pode salvar princípios, tá? Então faça. Em terceiro lugar, para você que tem fé, para você que acredita num Deus de amor, um Deus real, um Deus diferente desse Deus que foi construído, como eu expliquei ontem, esse Deus terrorista, esse Deus sedento por destruir todo mundo. Não. Um Deus que ama, um Deus que é justo, um Deus que tem os seus princípios, mas é um Deus que é justo, um Deus que Ele ama, um Deus que Ele tem misericórdia de nós. E a palavra misericórdia significa colocar coração nas misérias do outro. Misericórdia é a junção de duas palavras. Córdia, que vem de cardia, de coração, e miser, que vem de miséria. Então, Deus ele tem misericórdia de nós, independente das suas sujeiras, dos seus erros, dos seus atos escusos, dos seus pensamentos que ninguém sabe. Deus ele tem misericórdia de nós. E é por isso que a gente está respirando, que é por isso que a gente é livrado de acidentes sem perceber, é por isso que você ainda está vivo depois de uma pandemia. Isso chama misericórdia de Deus, graça de Deus, bondade de Deus. E esse Deus de misericórdia, ele merece ser louvado. Ele merece ser adorado, ele merece o nosso respeito, ele merece a nossa honra, ele merece o nosso coração, a nossa vida. Ele merece, não migalhas, uma oraçãozinha na hora da refeição. Ele merece uma reflexão diária. Ele merece você ver o pôr do sol e falar com ele, como ele fazia com Adão no Jardim do Éden. Ele merece que você o agradeça pelos filhos que você tem ou que vai ter. Ele merece que você agradeça a ele pela saúde que você tem ou que vai ter, voltar a ter. Ele merece que você agradeça a ele pela refeição que você tem. Quando o Brasil ainda tem uma taxa
de pessoas num nível de pobreza que falta comida. Ele merece que você diga a ele o quão grato você é por estar respirando, por ter feito um esporte hoje, por ter ido para a praia hoje, por ter estado com a sua família, com seus filhos. Ele merece. Só que ele merece que seja feito agora também. Porque foi isso que Davi falou com ele. Pois no mundo dos mortos não és lembrado, Senhor, e lá ninguém pode te louvar. Então, apesar de ser um desabafo de Davi com Deus, apesar de ser uma conversa dele com Deus no momento da vida de Davi, também é um alerta para nós. É como se a gente estivesse ouvindo a conversa de Davi com Deus, olhando de longe, mas ouvindo, espreitando, e enquanto a gente ouve essa conversa, a gente fala, é verdade, cara. Lá não vai dar para eu louvar a Deus, então louve a Deus agora. E eu te dou uma dica, inclusive, você só consegue louvar, você só consegue elogiar quando você conhece os feitos da pessoa, de alguém. Se alguém falar bem de uma outra pessoa para você, você vai perguntar, por que você gosta tanto dela? Por que é tão interessante? Por que ela é tão incrível? E chega um ponto em que você vai ter curiosidade de conhecer essa pessoa. Então a minha sugestão para você, uma dica, é conheça mais a Deus. E aí você vai descobrir os motivos de louvar Ele. Conheça mais a Deus. Esquece papo de mainstream. Esquece papo do que está rodando aí na internet, o que roda na sociedade, o que as televisões falam, do que a mídia fala sobre cristãos, crentes. Deus esquece tudo isso. Tudo é estereótipo. Tudo é interpretação errada, tudo é intencionalidade, televisão principalmente, televisão aberta mais ainda. Todas as TVs têm tendência a algo, então esquece, não forme a sua opinião por isso. A minha sugestão para você é a mesma sugestão que eu faço para os meus filhos quando não querem comer um prato diferente. Eu falo para eles, experimenta. Bota um pedacinho, só um pouquinho na boca. Vai que você gosta. Para você descobrir por que tem tanta gente que ama a Deus, que louva a Deus, que adora a Deus. Tanta gente que está muito mais do que você tem noção, porque a mídia nunca vai falar sobre isso. Muito mais do que você imagina, muito mais do que você sabe. Tem muita gente que tem buscado ao Senhor. Não somente dentro das igrejas, tá? Não somente dentro das igrejas. Existe um movimento chamado de desigrejados. Pessoas que amam a Deus, servem a Ele fielmente, mas não estão indo a igrejas por vários motivos. E eu te sugiro a não julgar eles também, porque eles não serão julgados por estar ou não na igreja. A Bíblia diz que eles vão ser julgados única e exclusivamente pelos seus atos. Só isso. Ele não vai perguntar, não tem nenhum lugar escrito, dizendo que se você estava dentro de uma igreja ou não. E nem vai perguntar qual era a tua denominação, pior ainda. Mas vai perguntar quais são os seus atos, como foram os seus atos. Você vai prestar contas, é o que a Bíblia diz. Prestar contas, apresentar atos, frutos, resultados, o que você fez com a vida que Ele te deu. Então, se você não conhece a esse Deus, eu te sugiro conhecer. Para você descobrir por que Davi estava batendo um papo com ele sobre louvor, sobre adoração, sobre a importância dele ser adorado em vida. Eu te sugiro a fazer isso. Hoje falamos então sobre o Salmo de número 6, dia 6. Acabamos de entrar no dia 7, mas eu comecei no dia 6 e o nosso compromisso é a cada dia apresentar chaves que podem abençoar a sua vida, que podem mudar a sua história ainda em 2021. E se preparar para 2022. E aplicar em 2022 novas mentalidades. Tá? Mude os seus conceitos. Mude o seu olhar sobre a Bíblia. Mude, interprete, repense. Olhe de novo, leia nas entrelinhas. Converse com quem sabe um pouco mais sobre isso. E tenha certeza que esse livro que atravessou milênios, que até hoje é o mais vendido do planeta, que é o único em que
são vários autores que escreveram, mas todos com uma sintonia que parece que é uma pessoa só. Eu te sugiro que você mergulhe nesse texto, independente se você é empreendedor, se você é alguém de desenvolvimento pessoal ou se você é apenas alguém de fé. Quero que Deus te abençoe e eu quero que você reflita e você entenda a palavra de Deus, entenda como ela pode ser útil, como ela pode ser eficiente na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida devocional. Tá bom? Um bom domingo para você, uma boa vida para você, uma boa história para você, que você termine 2021 com um ponto final maravilhoso e comece 2022 com novas linhas sendo escritas e incrivelmente escritas, tá bom? Beijo no coração, até mais, fica com Deus, tchau, tchau.